Hoje bateu aquela saudade anual de jogar Minecraft e por isso eu vou te contar essa história de como foi os meus primeiros dias no Minecraft. Então se você se identifica, já deixa o seu like. Então nascemos aí numa floresta, em cima de uma árvore. Olhei ao meu redor e pulei na água. Então rapidamente eu comecei a explorar um pouco o local e percebi que havia um grande oceano à minha volta. Então comecei a pegar as madeiras para fazer uma crafting table e uma picareta. Decidi explorar o local em busca de uma caverna. No meio do caminho, tive que matar uma pobre ovelhinha para conseguir um pouco de lã, para futuramente fazermos nossa cama. Chegando em uma jungle, eu estava escutando o som de um passarinho. E quando eu ouvi, era uma calopsita. Deixando a calopsita de lado, eu segui o meu caminho e entrei em outro bioma e avistei algumas ovelhas e logo comecei a matá-las para pegar sua lã. Voltando para a jungle, coletei alguns bambus e vi que dá para craftar alguns itens utilizando o bambu. Em seguida eu encontro uma caverna, que estava bem escura por sinal, e enquanto eu pegava o item para alcançar o carvão, um zumbi apareceu para me atacar. Ele estava pegando fogo e conseguiu botar fogo em nós. Isso tirou muita vida nossa. Eu quase faleci depois dessa. Minha sorte é que ele morreu queimado. Então acabei ficando traumatizado e criei um barco para fugir daqui. Explorando o oceano, eu cheguei à costa de umas pedras, onde havia carvão, e eu comecei a coletá-los. Coletei algumas pedras também. E comecei a explorar em terra firme. Logo, encontrei uma caverna, onde a gente passaria nossa primeira noite. Ao acordar no outro dia, ainda sem vida, fiz um machado de pedra, uma picareta e coletei umas madeiras para conseguir fazer uma fogueira. E logo comecei a assar carnes de ovelha. Então, assim que elas estavam prontas, eu pude comê-las e começar a recuperar a vida. Mas eu havia decidido que não ficaria neste local, então rapidamente comecei a explorar as planícies. Matei algumas ovelhas e acabei encontrando um acampamento de pillagers e comecei a atacá-lo. Até que consegui eliminá-lo. Peguei alguns itens nos baús e um pouquinho mais à frente havia outro. Também o eliminamos. Então coloquei minha cama aqui e eu queria morar aqui. Aproveitei para pegar os fenos e fazer pão pra gente comer pão. Também aproveitei as carnes que eu tinha no inventário e já coloquei para assar. E agora com um pouco de alimento e uma picareta, eu fui explorar a região. Encontrei alguns peixes e logo os pesquei. Então, entrando na jungle, eu encontrei essa estrutura. Não faço ideia do que seja e também não tinha muita coisa nela. Continuando a exploração, eu encontrei uma caverna, bem escura por sinal. Peguei alguns cobres e fiz umas tochas para tentar explorá-la. Mas percebi que ela estava cheia de água, o que dificultaria um pouco, e cheios de zumbis também. Logo, saí fora daqui e voltei para o meu acampamento porque já estava anoitecendo e acabei por dormir. No outro dia eu coletei as madeiras que haviam por aqui e encontrei outra caverna. Essa caverna era menor. Explorei por um pouquinho e eu aproveitei apenas os carvões. Continuando nossa exploração, eu avistei uma fumaça no meio da floresta. Então, eu tive que atravessar o rio para chegar lá.
era uma vila. Então eu aproveitei para pegar os recursos que haviam por lá. Mais tarde, encontrei uma ovelha rosa e esse era o sinal para eu fazer a minha base por aqui. Um pouco mais adiante, quando eu olho para a água, eu vejo uma estrutura parecendo uma dungeon que eu explorarei no próximo episódio. Mas por enquanto, eu procuro um lugar para fazer a minha base. Local encontrado, eu começo a fazer uma escavação na terra, porque esse será o nosso piso. Mas como já estava anoitecendo, eu dormir para passar a noite. Outro dia eu comecei a colocar as madeiras no chão e aproveitei para fazer um baú para guardar os itens. Mas a madeira tinha acabado, então eu fui atrás de outras madeiras que estavam do outro lado do rio. Coletando um bom número de madeiras, eu comecei a quebrar as madeiras escuras, pois não a utilizaria mais, até porque não tinha nenhuma árvore escura na região. E comecei a colocar pisos de madeira de carvalho. Depois de ter feito o piso, eu precisava de pedras. Logo atrás da minha futura casa havia uma montanha que eu rapidamente comecei a quebrá-la. Depois de pegar algumas pedras, eu voltei para casa, pois estava ficando de noite. No outro dia eu comecei a fazer as paredes da minha casa. Então conseguimos fechar uma parede e eu coloquei algumas escadas para subir e já passar nossas coisas para dentro. Então, já com as coisas do lado de dentro, eu pude sair um pouco para explorar. Acabei encontrando alguns ferros, não o suficiente para muita coisa, mas já era uma ajuda. E como estava anoitecendo, eu voltei correndo para casa e dormi. No outro dia, eu explorei um pouco a região e peguei mais carvões e encontramos algumas melancias. Encontrei uma vila onde pude pegar mais fenos para fazer mais pão. Aproveitei para pegar um suporte de poções também. E só havia isso por aqui basicamente. E como estava chovendo, eu deitei para passar a chuva. Assim que acordei, saí em direção à minha casa, passei por uma caverna e peguei alguns carvões. E ao voltar para casa, eu continuei a construção. O casebre ficou assim. Tá precisando decorar, vou decorar depois. E assim ficou minha casinha. Bem pequenininha, mas eu acho que tá bom. Construção finalizada. Aqui será o nosso novo lar, onde iremos morar. Tem umas terras aqui, eu vou tirar elas. Espero que tenham gostado desse vídeo e por favor deixe seu like para que eu possa trazer mais um episódio se você tiver realmente gostado.